entendido como o oposto da sorte. No azar, situações acontecem, pessoas ou objetos produzem resultados negativos, catastróficos ou desastrosos. Situações são consideradas como azaradas quando acontecem de modo contrário à expectativa ou quando provocam uma surpresa que resulta em desastre, prejuízo ou perda. E são várias as pessoas que ultimamente têm perdido, seja a nível financeiro devido à crise económica, na saúde, na vida sentimental ou na família. Pessoas que olham para a sua vida e veem desastres atrás de desastres. Tudo o que construíram, os planos, os sonhos, as conquistas, foram-se perdendo ao longo do caminho. O dinheiro transformou-se em dívidas, a saúde transformou-se em doenças, a família foi-se separando e degradando devido aos vícios, às desavenças, situações que talvez você mesmo não consiga explicar. Para os que acreditam, o azar pode ser causado por fatores externos e até mesmo por objetos. Existem crenças antigas que vinculam o azar ao número 13, ao gato preto, a vidros partidos, passar por debaixo de uma escada, entre outras superstições. No entanto, para quem vive de perto, o azar é muito mais do que isso. Pode ser inclusivamente transmitido de geração em geração. É comum ouvir-se: os meus pais já não foram felizes no casamento e eu também não vou ser. Ou morreu num acidente de carro tal como o pai. Ou então tinha a mesma doença que a mãe. Existem azares para os quais a ciência tem explicação, como é o caso de muitas doenças genéticas. Contudo, muitas são as pessoas que não têm tido sorte na sua vida. Têm sido destruídas por problemas que lhes tiram a paz, o sono e a tranquilidade. Não vivem felizes, perderam a esperança devido aos problemas que teimam em continuar nas suas vidas. Azar ou apenas infortúnio, a verdade é que não se conseguem libertar de todos os desastres que lhes têm acontecido. Vivem literalmente na lama e muitas sem esperança de que um dia a sua vida possa melhorar. Você é aquele tipo de pessoas que onde colocam as mãos, as coisas saem mal. Você é uma pessoa que se sente azarada porque tudo aquilo que você faz dá errado. Você é uma pessoa que já desistiu de procurar os seus objetivos às custas de tantas tentativas falhadas e hoje você pensa: para quê? Para que tentar se eu já tentei uma e outra vez e deu errado? Eu estou destinado a sofrer. Eu estou destinado a esta pobreza. Eu estou destinada a essa doença. Eu estou destinado a esse lar que não é lar. É uma casa com pessoas lá dentro, mas que vive numa completa divisão. Você é uma pessoa que está vivendo esta situação, então você vai fazer o seguinte: você vai ligar agora a linha Amigo 24 horas, você vai entrar em contato com a nossa central de atendimento Amigo 24 horas e você vai dizer aos nossos atendentes: eu sou a Maria, eu sou o João, eu sou, e você diz obviamente o seu nome, e eu tenho azar nesta área da minha vida, me falta sorte nesta área da minha vida. Peça a esses atendentes para que, além de colocar o seu nome na prece, no livro da oração, coloque o seu nome também em uma folha separado para que eles venham entregar-me em mãos. Por favor, isso é muito importante. O 21-836-8008. Começamos o nosso programa dando-lhe a oportunidade de mudar esta fase negativa na sua vida. E é para lá que nós vamos, onde a Ana Paula já tem nomes de pessoas que durante a madrugada, durante estes dias, tem ligado para nós. Bom dia, Ana Paula. Bom dia. Nós estamos aqui no Cenáculo de Gaia, na Rua do Agüero, 151. Talvez você que está aí assistir se pergunte: qual é o dia que o Centro de Ajuda está aberto? Qual o dia que eu posso procurar o Centro de Ajuda? O Centro de Ajuda está aberto todos os dias da semana.
E cada dia há uma reunião específica voltada para uma área da sua vida. Na segunda-feira, a reunião das conquistas financeiras, onde você vai participar de uma reunião com palestras motivacionais, você que é empreendedor, empresário, até mesmo um desempregado, uma pessoa que necessita de uma orientação para a vida financeira. A terça-feira, o dia da saúde restaurada, onde pessoas que foram já desenganadas pela medicina vêm em busca da sua saúde restaurada. A quarta-feira, o estudo bíblico, uma reunião voltada para o seu bem-estar interior. A quinta-feira, a reunião que é específica para a família e orientações para o seu casamento. Sexta-feira, o dia da limpeza espiritual, para as pessoas que sentem um bloqueio, que as coisas sempre estão a dar erradas para si. Essa reunião é uma reunião de limpeza espiritual. O sábado, às 7h30 da manhã, é a reunião dos casos perdidos, onde os casos impossíveis são resolvidos. No Força Jovem, às 16 horas, onde os jovens se reúnem e participam de uma reunião interativa e diferente. No sábado, a Terapia do Amor, às 19 horas, uma reunião voltada com orientações para a sua vida sentimental. E o domingo, que é o primeiro dia da semana, para que todos os outros dias da semana lhe corram bem, seja uma semana bem-sucedida, você pode participar às 7h30, 9h30, ou também nos procurar através do 21-836-8008 e pedir orientação, como fez o senhor Rubem Dias, do CACEM. Ele pede orientação porque não sabe o que se passa. Sempre que tem um relacionamento amoroso, tudo está a correr bem no início, mas depois a ex-namorada o deixa sem uma justificação. A Maria Romão de Olhão é viciado no álcool, já fez tratamentos, mas não consegue se manter sóbrio. Essas pessoas já foram devidamente orientadas. Se você não sabe qual a morada mais perto de si, ligue também agora. E não basta só ligar, Ana Paula. Ainda hoje, sexta-feira, esta pessoa deve urgentemente procurar esse centro de ajuda mais próximo da sua casa e participar dessa sessão de descarrego contra todas as forças negativas que destroem os sonhos, os objetivos, através dos problemas na família. Nós já vamos falar mais sobre isso, nós vamos continuar em Gaia, mas desta feita com o Etevaldo, que já tem o seu convidado, o senhor Joaquim, ele que vai compartilhar conosco como era a sua vida e como é. Bom dia, Etevaldo. Muito bom dia a todos, nós estamos aqui diante desse lindo cenáculo de Gaia e ao meu lado está o senhor Joaquim, ele que vai nos falar daquilo que aconteceu na vida dele antes de conhecer o centro de ajuda. Senhor Joaquim, bom dia, como que era a sua vida antes do senhor entrar no centro de ajuda? Era assim, eu tinha o vício de fumar, o vício de jogar cartas, o vício de beber e a minha vida era muito perturbada. Até que cheguei a um ponto e eu ia de moto e pensei em matar-me. Então a sua vida era assim, cheia de vícios e com pensamentos ruins. Bom, daqui a pouquinho nós vamos falar mais acerca desse caso verídico do senhor Joaquim. Ele vai detalhar, ele vai trazer com detalhes aquilo que foi a vida dele. Já então voltamos ao cenáculo de Gaia, onde Etevaldo vai recolher mais detalhes do caso verídico do senhor Joaquim. Mas antes, eu quero que você preste muita atenção no caso verídico destas pessoas. Pessoas que quando chegaram ao centro de ajuda, chegaram como você está. Nada dava certo. Tudo que colocava as mãos dava errado. Pessoas que outrora tinham desistido da sua vida, mas uma vez o destruidor de sonhos arrancado dos seus caminhos, uma vez essa inveja, essa praga destruída, esse trabalho de bruxeiro desfeito, elas começaram a lutar pela vida. Primeiro se libertaram e segundo, buscaram a resolução de problemas, o alcançar de objetivos e até mesmo o realizar de sonhos. A minha vida antes de conhecer o centro de ajuda era muito complicada. Os meus pais separaram-se cedo, eu comecei a viver cedo só com a minha mãe. Tive que começar a trabalhar cedo para poder ajudar a minha mãe. Aí trabalhava, mas sempre todos os projetos que eu fazia davam sempre todos errados. Tudo o que eu projetava dava sempre tudo errado. Foi então que eu decidi
virar-me para o mundo da música, também foi a mesma coisa. Consegui lançar um trabalho em 2004, mas sempre com dificuldades, sempre com a família. Nunca tive o apoio da família porque diziam sempre que nunca ia conseguir, os amigos muito menos, todos sofriam muito de inveja. Também já cheguei a frequentar, cheguei a ir a Bruxos também, ou seja, nada resolvia, tudo o que eu fazia dava para trás. Até que também um dia abri um café também, eu também fechei o café. Pronto, e a minha vida tem sempre assim. Os piores momentos da minha vida foi 2 relacionamentos que não correram bem. Ou seja, a pessoa que estava ao meu lado não ajudava muito, não correspondia, não correram assim muito bem. A separação dos meus pais, e eram as coisas que não davam, e era ninguém acreditava em mim, ou seja, era eu sozinho. Depois era noites, só queria ir a noites, ou álcool também, amigos, ou seja, só queria andar na noite, andava um bocado desorientado, lutava pelos meus sonhos, mas sempre andava na noite, na bebida, pronto, e nada dava certo. Foi então que um amigo meu me convidou para entrar no centro de ajuda e eu logo de imediato aceitei, não é? Participei da primeira reunião e gostei logo, comecei-me logo a pegar, comecei logo a ouvir a palavra e comecei logo o primeiro mês a pôr em prática. Eu entrei logo na altura da Fogueira Santa, não entendia o que era, mas eu disse não, é esta a minha oportunidade. Já andava há 3 anos para tentar gravar o meu segundo trabalho e também estava tudo a andar para trás, os atrasos nos estúdios, todos os dias surgia um problema e estava cada vez mais a atrasar o meu trabalho. E então o meu pedido na Fogueira Santa foi que eu entrasse para o melhor produtor de Portugal, que era o meu sonho. Passado um mês eu acabei o trabalho, levei a maquete à editora e passado 3 semanas obtive a resposta e foi então neste ano, em abril, que lancei o primeiro álbum pela editora Espacial. Conquistei o meu CD, no qual está intitulado como Carlos Moreno, que é o meu nome artístico. Este CD representa o meu sonho, representa aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu amo de fazer. O meu casamento sou realizado sentimentalmente, sou feliz com a minha esposa, conquistei o meu café, conquistei um movimento agradável, é um serviço que prestamos ao cliente com qualidade, um atendimento ao público bem disposto, as pessoas sentem-se bem no nosso café, são bem atendidas. Hoje eu sou muito feliz, sou realizado. Insônia, angústia, tristeza, inquietação, desânimo, dores constantes, doenças, família destruída, perdas irreparáveis, danos financeiros. Se tem vindo a observar os sintomas, ou tem visto os seus sonhos, ou de quem o rodeia serem sistematicamente destruídos, não perca mais tempo. Arranque da sua vida aquele que tem arrancado de si os seus sonhos. Participe no grande tratamento com as águas de Israel para anular o efeito do destruidor de sonhos da sua vida. Serão 3 sextas-feiras em que iremos realizar um tratamento inédito que fará reerguer os seus sonhos das cinzas. Para este tratamento, deverá trazer uma garrafa de água e uma fronha de travesseiro. Mais informações através da linha Amigo 24 horas 218 368 008 ou em centrodeajuda.pt. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Com 8 anos de idade comecei a ser epilética, tinha muitos ataques de epilepsia e aos 9 anos tive que sair da escola. Depois o tempo foi passando e comecei a ter muitos problemas de saúde, comecei a sofrer dos ossos, a me dar muitas dores nos ossos.
problemas dos ossos foram aumentando. Os médicos não encontravam qual era a doença que eu tinha. Fiz muitos exames, acusava uns anticorpos no sangue, uma coisa muito esquisita. O diagnóstico que o médico lá deu, o diretor do hospital, foi que é uma doença de Sharps. Fiquei com as mãos deformadas, fiquei com o rosto deformado, não podia abrir a boca. Descobrirem que eu tinha lúpus. E é aí que afetou os músculos, tive uma descalcificação nos ossos porque comecei a tomar muita cortisona. Fiquei sem andar, fiquei quase 3 anos, bem pouco, faltou para os 3 anos, sem andar. Comecei a fazer quimioterapia porque além do lúpus apareceu outra doença no sangue que tinha que fazer quimioterapia. Eu era doente do corpo, mas a alma era muito sofrida. Eu tinha muito sofrimento, eu sofria da alma, eu sofria do corpo, eu vivia sozinha, eu era uma solidão muito grande, porque nunca nada na minha vida sentimental, nunca tinha dado nada certo. Eu só tive decepções, acima de decepções. E por fim também, eu era doente, e eu tinha o dinheiro do caixão guardado, porque eu sabia que ia morrer. O médico tinha mandado buscar um medicamento ao estrangeiro porque aqui não havia. E quando eu cheguei à consulta, o médico disse assim: Celeste, já veio o medicamento. Era a minha única esperança, era aquele medicamento. E quando a minha irmã sentou-me lá, na cadeira, e ele disse assim: mas não serve para si. E eu disse: parece que tudo acabou ali. Eu senti, a minha vida acabou aqui. Eu só olhei para o médico e disse assim: eu sou um quase perdido. Não podia pensar porque eu tinha uma depressão há mais de 20 anos, eu não dormia nem de noite nem de dia. Eu tomava calmantes, eu tomava Xanax de 1000 gramas, de 6 em 6 horas, eu tomava Normisol, eu tomava vários remédios e eu não conseguia dormir. Eu não dormia. O pedacinho que eu conseguia descansar, eu tinha pesadelos horríveis, batia-me, atirava-me da cama. E eu andei por todos os lugares. Enquanto eu podia andar, eu andei por todos os lugares à procura de uma solução. Por fim, já não podia, já não andava, por fim, já não podia. E cada vez a minha situação foi se agravando. E aí foi quando um jovem me falou do Centro de Ajuda Espiritual. Ele falou-me: olha, quero que eu ouvir o programa da rádio. Um dia eu abri a Bíblia e eu li assim: Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo. E eu só me lembro que eu disse assim: se o Senhor é a luz do mundo, mostra-me um pontinho no fundo do túnel. E eu levantei-me agarrada à cama e fui liguei o rádio. Estava dando o programa. Aí eu vi o programa, vi uma senhora dar o testemunho. Às 11h30 o pastor fez uma oração. Ele disse: você que está sofrendo, você que está num leito de dor. E ele falou coisas que estavam a se passar na minha vida. Eu só sei que senti algo diferente em mim. E só no meu pensamento era assim: amanhã eu vou a este lugar. Amanhã eu vou a este lugar. E fui assim. No outro dia eu fui. E fui a este lugar. E aí eu entrei sem andar. E eu fui carregada. Mas eu já saí de lá andando pelos meus pés. E tudo mudou. Tudo mudou, desde esse dia, tudo mudou na minha vida. E fiz o meu sacrifício também, eu fiz a Fogueira Santa de Israel. A minha vida mudou completamente. E também da minha vida sentimental também fiz o meu sacrifício total. Hoje a minha vida está bem, graças a Deus. Hoje eu casei com um homem de Deus, eu casei aos 52 anos. Coisa que é impossível. E casei. E sou muito feliz. Hoje eu tenho saúde, hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria. Eu estou curada, graças a Deus. Hoje eu ando e faço a minha vida normal. E fui no Centro de Ajuda Espiritual que eu encontrei essa felicidade. É você que decide continuar com essa vida de sofrimento ou de suplício, ou então libertar-se das forças negativas, como nós acompanhamos nestas pessoas que compartilharam os casos verídicos, e viver uma vida de qualidade, uma vida de liberdade. A sua vida está nas suas mãos. Você é o responsável por ela. Você pode não ser o culpado
do seu sofrimento. Eu, pessoalmente, creio que você não é o culpado do seu sofrimento. Eu creio que essas forças negativas são as culpadas de você estar doente. As forças negativas são as culpadas de você estar numa situação precária, economicamente falando. Elas são as culpadas da sua família estar dividida às custas do vício, às custas da doença, às custas dos ciúmes doentios. Só que você é o responsável por mudar essa situação. Não coloque nem jogue a batata quente na mão dos outros. Não fique buscando desculpas para esse sofrimento. Ah, que fulano tal, ah, que a Beltrana, ah, que o patrão, ah, que a família, ah, que isto, ah, que aquilo, ah, que o país. Não. Nós somos os responsáveis pela nossa vida. Estas pessoas vivem no mesmo país que você. Essas pessoas têm a mesma oportunidade que você tem. O sol que nasce para si, nasce também para elas. A única diferença é que elas não ficaram de braços cruzados como você está. Elas não ficaram sentadas nesse sofá onde você está. Elas procuraram um centro de ajuda. Elas foram humildes. Repito, elas foram humildes para reconhecer que precisavam de ajuda. Mas não somente reconheceram, como buscaram. E ao buscar, aceitaram a ajuda que foi ali ministrada ou ali passada. Resultado, hoje estão livres e têm a sua vida aberta, têm a sua vida, os seus caminhos abertos, a sua vida livre para ir em frente e vencer. Hoje, sexta-feira, nós vamos fazer o descarrego contra o destruidor de sonhos, que atua principalmente na família para destruir também a vida pessoal da pessoa. Muitas pessoas abriram mão dos seus objetivos, abriram mão dos seus sonhos às custas de problemas familiares. E hoje nós vamos arrancar essas forças negativas. Vamos usar as águas da Terra Santa que foram apresentadas na porta principal do cenáculo do Porto, na entrada principal. E por que a porta? Porque a partir de hoje não vai entrar pela porta da sua casa, da sua família, aquilo que não presta. Vai entrar o que é bom e não o que é mal. Eu já falo mais sobre esse assunto, inclusive, daqui a pouco nós vamos acompanhar algumas imagens do Ítalo consagrando essas águas da Terra Santa na porta do cenáculo do Porto. Eu quero que você agora preste muita atenção nesta direção. Rua Egas Muniz, número 485, é aqui na cidade do Porto. Fica a 3 quilômetros do lugar onde eu me encontro. Eu me encontro aqui junto à Ribeira, o cenáculo do Porto fica a 3 quilômetros daqui. Hoje, às 7h30, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde e 8 horas da noite. Eu vou estar com vocês às 10 horas da manhã e às 8 horas da noite. O Ítalo estará às 3 horas da tarde e às 6 horas da tarde. E o Fábio estará às 7h30 da manhã, como também ao meio-dia. Hoje é o dia de você descarregar-se daquilo que não presta. Olá, eu me chamo Daniela Furtado, eu sou das Mercês. Antes eu era muito depressiva. Eu acordava só à tarde, não tinha vontade de sair da cama, não tinha vontade de fazer as coisas, tanto que houve um tempo que eu só saía de casa uma vez por mês para fazer as compras, para fazer as coisas básicas. E eu tinha dores de cabeça constantes, cheguei a tomar comprimidos e não passava as dores de cabeça. Eu chorava muito, eu era muito nervosa. Quando ficava nervosa, gritava e às vezes os vizinhos até ouviam. Eu sou de Cabo Verde, eu vim para cá para estudar. E os meus estudos não andavam, não. Tive 7 anos na mesma situação. Não conseguia me levantar para ir à escola. Quando eu ia à escola, eu tinha um peso nas pernas que eu não conseguia andar para a faculdade. Eu tinha uma presença constante dentro de casa. Eu não via vultos, mas eu sentia uma presença atrás de mim. Eu ia para a casa de banho, essa presença ia. Eu era antissocial, eu não saía com os meus colegas, eu não me socializava com as pessoas. E então eu fui aos bruxos para ver se me ajudavam, porque era uma angústia muito grande. Comecei a fazer os tratamentos que eles lá passam, mas depois ou piorava ou continuava na mesma. E então eu comecei a pensar se aquilo era o certo, se eu estava a buscar ajuda no lugar certo. Foi assim que eu conheci o Centro de Ajuda.
Comecei a ouvir o que eles ensinavam e comecei a pôr em prática. E então toda a angústia, toda a tristeza, aquela presença constante, a insônia acabou logo no primeiro dia. O nervosismo também acabou, as dores de cabeça também acabaram. A sensação que eu tinha da presença da pessoa atrás de mim, sempre que me acompanhava, também desapareceu. Hoje os meus estudos já estão a encaminhar, já consigo ter perspectiva das coisas que eu começo, já tenho perspectiva de terminar, já sou sociável, já saio, já falo, hoje estou feliz. Foi no centro de ajuda que a maldição na minha vida foi quebrada. Eu era um jovem muito perturbado, tinha grandes problemas de insónia, eu não conseguia dormir durante as noites, passava as noites em claro, eu sentia a presença de alguém, como se estivesse a ser observado. Eu só quando tinha a luz acesa ou então com a televisão ligada, é assim que eu conseguia adormecer. Eu tinha mesmo que esperar até o sono mais pesado para poder dormir, porque eu não conseguia deitar e ter uma noite tranquila. Tinha sempre a sensação de estar a ser observado, de ter alguém ao meu lado e vivia assim. E durante os dias eu vivia sempre cansado, sempre para baixo, porque obviamente não tinha uma noite de descanso como deve ser. De dia vivia sempre cansado. E também tive um grande problema de saúde, um problema abdominal. Eu tinha sempre dores muito fortes no abdômen, não podia fazer esforço até eu respirar, sentia-me muito cansado. Fiz exames, todo tipo de exame, mas os médicos constatavam que eu tinha uma saúde de ferro. Era um jovem saudável e que não tinha nada. No entanto, eu vivia com essas dores. Mas foi então quando eu cheguei no centro de ajuda, eu fui fazendo as correntes, que fui me libertando. Já não tenho problemas de insónia, tenho uma noite tranquila, como é devido. O problema abdominal já não existe, posso fazer os exercícios que todo jovem normal pode fazer. Já não tenho mais aquelas dores fortes, aquelas pontadas e eu estou livre. Foi então no centro de ajuda que esta maldição na minha vida foi quebrada. Eu desde muito nova sempre fui uma criança um bocado rebelde, que tinha problemas em casa com os meus pais. O meu pai tinha uma amante e havia muitos problemas em casa. E eu naquela situação não me sentia bem em casa. Até que só andava na rua e com os colegas e fazer maldades derivada aos problemas que eu tinha, porque eu não me sentia bem. E era uma miúda assim um bocado rebelde. Entretanto, casei com 16 anos para ver se me conseguia refugiar dos problemas que eu tinha em casa. Casei muito nova, tive montes de problemas com o meu marido, onde havia zaragatas, ele batia-me, ficava marcada. Chegava uma altura que era eu e ele, os dois batiam um no outro. E durante muitos anos a minha vida foi assim. Tenho 2 filhas e a mais nova, ao fim de 3 meses dela nascer, eu dei-me uma trombose. Deu-me uma trombose, fiquei apanhada do lado esquerdo e depois comecei a fazer fisioterapia. O meu marido ficou numa cadeira de rodas e ao fim de 4 meses de ele estar numa cadeira de rodas, ele pediu uma separação, onde eu tive 7 meses separada do meu marido dentro da própria casa. Conheci 2 senhoras onde me falaram no centro de ajuda. Eu então quis conhecer o centro de ajuda. Ao centro de ajuda, onde comecei a fazer as correntes e comecei a ver as minhas melhoras. O marido hoje está junto comigo no centro de ajuda. Temos uma vida sentimental como nunca tivemos. Já fiz 33 anos de casados. Há coisa de 2 anos mais ou menos é que eu posso dizer que sou feliz. Foi no centro de ajuda que a maldição da minha vida foi quebrada. Muito bem, nós estamos de volta e comigo está o senhor Joaquim. Seu Joaquim, nós estávamos falando sobre aquilo que o senhor foi no passado, antes de entrar no centro de ajuda. Eu queria que o senhor repetisse como era a sua vida antes de entrar no centro de ajuda. Era assim, a minha vida era muito perturbada. Tinha vícios de tabaco, tinha vícios de jogos, tinha vícios de bebidas alcoólicas. Eu ia para o café e vinha muito tarde para casa porque vinha bêbado, nem me entendia com a minha esposa,
porque de bebidas alcoólicas eu chegava a casa perturbado e a minha esposa dava-se bem comigo e a jantava-se muito bem. Só que quando eu chegava à casa, assim com a bebida alcoólica, bêbado, não me entendia com ela. E então eu até uma altura veio-me à cabeça que eu ia de moto e tentei matar-me, mas isso não aconteceu. Então o senhor está dizendo que o senhor vivia bem com sua esposa quando estava são, ou seja, o senhor tinha uma dupla personalidade. Quando bebia era uma coisa e quando estava são era outra coisa. Não é isso que o senhor está falando? Sim, era mesmo isso. E isso trazia brigas, desentendimentos entre o casal. Fora essa parte do casal, do casamento, das brigas no casamento, quais eram os outros problemas que o vício trazia ao senhor? Era assim, os vícios era andar sempre perturbado, não me entendia, não sabia o que é que se passava comigo, pronto, andava perturbado mesmo. Financeiramente, o senhor era prejudicado também? Eu imagino que sim. Era muito prejudicado porque assim, a esposa às vezes pedia-me dinheiro e eu disse, olha, não tenho, então tu a recebeste? E eu assim, recebi, mas não tenho. Aguarda que depois eu vou ver se te arranjo. A onda não tinha porque eu gastava tudo na bebida e nos jogos. Era assim a minha vida. Viveu quantos anos desta forma, seu Joaquim? Eu vivi para aí uns 10 anos. Uns 10 anos depois de casado, mais ou menos 10 anos que eu vivi assim. E o senhor tem filhos? Tenho 3 filhos. Os filhos viam essas brigas? Como é que os filhos viam essa situação? Eles interferiam? Não, nessa altura só tinha um filho, que era uma filha mais velha. Ela era pequena, não dava para entender, mas assim tinha a minha sogra, tinha o meu sogro em minha casa, que vivíamos à parte. Eu vivia numa casa ao lado e ele vivia noutra casa. E ele via aquilo e até dizia à minha mulher para eu me deixar que não andava sempre naquela vida que não tinha resultado. Então foi assim que o senhor entrou no centro de ajuda, cheio de vícios, cheio de também problemas financeiros, pelo que o senhor falou. O senhor também disse que tinha essa vontade de morrer e por muitas vezes o senhor teve essa vontade ou esse desejo de morte? Não, só teve uma altura, uma vez. Só foi essa vez que eu vinha assim de moto sozinho e vou mandar para uma ribanceira abaixo e vou acabar com a minha vida, mas isso não aconteceu. Pronto, agora sei que Deus já tinha algo para mim, porque já não me deixou que isso acontecesse. Eu digo isso, seu Joaquim, porque tem muitas pessoas agora que estão nos acompanhar que, além dos vícios, também tem esses problemas de desejo de suicídio e alguns casos tem pessoas que até fazem a sua tentativa. Mas conte, seu Joaquim, como está a sua vida hoje, depois do senhor ter chegado ao centro de ajuda? O senhor chegou desta forma, com a sua vida destruída. Hoje, como está a sua vida? Hoje a minha vida está um mar de rosas, está boa, porque assim, eu entreguei-me a Jesus e Jesus aceitou-me de braços abertos. Hoje não tenho vício de tabaco, não tenho vício de bebidas alcoólicas, ao café não vou, só vou quando a minha esposa, vamos ao café, e eu vamos lá, mas entramos no café, tomamos qualquer coisa e saímos. Isso acabou. Esse processo de libertação, senhor Joaquim, durou quanto tempo mais ou menos? Do período que o senhor entrou no centro de ajuda até o senhor se ver totalmente liberto. Quanto tempo mais ou menos? Mais ou menos 2 meses. Sim, 2 meses que eu libertei-me. Então, em 2 meses o senhor se livrou de tudo. E hoje o senhor Joaquim é uma outra pessoa, tem a sua vida transformada e hoje é feliz. Hoje sou muito feliz com a minha esposa e os meus filhos. Aliás, eu tenho 3 filhos e eles todos. Olha, ainda agora quando saí de casa, eles ficaram lá em casa. Seu Joaquim, tem muitas pessoas agora que estão a nos acompanhar e está a viver essa mesma situação que o senhor viveu no passado, ou seja, o presente dela é exatamente o seu passado. Eu queria que o senhor, olhando para aquela câmera, dissesse qual o conselho que o senhor dá para esta pessoa que está a viver os mesmos problemas que o senhor viveu no passado. Sim, eu convido a vocês, todas as pessoas que estão a passar o que eu passei,
que venham ao centro de ajuda, que Deus ajuda, Deus vai abençoar vocês. Venham à quarta e sexta e domingo, que vocês vão ver a diferença que eu vi também na minha vida. Então está aí a vida ou o caso verídico do senhor Joaquim. O mesmo pode acontecer com você. O que você tem que fazer é o mesmo que ele fez. Ele tomou uma atitude, ele chegou ao centro de ajuda. Ele venceu o preconceito, ele venceu o conceito, ele venceu a religiosidade, ele venceu tudo que fazia barreira. Hoje, com a sua vida transformada, a mesma coisa pode acontecer com você. Antes de vir para o centro de ajuda, era uma pessoa muito revoltada, nervosa, depressiva e tudo dava errado na minha vida. Cheguei a tentar 2 vezes o suicídio através da medicação e de álcool. Houve uma ocasião que tive coma alcoólico e quando acordei dele fiquei revoltada e muito triste comigo mesma porque eu pensei que nem para isso eu servia, para me matar. O pior dia da minha vida foi quando tudo desabou e não comia, não bebia, não saía da minha cama e cheguei a pesar 40 quilos. Pensei e juntei mesmo medicamentos antidepressivos que eu tomava com álcool. Esse foi o meu fundo de poço, porque não tomava banho, não comia, ficava mesmo na minha cama, no meu quarto, fechada e com os stores baixos, tudo escuro. Conheci o centro de ajuda através do meu primo. Depois de frequentar as reuniões do centro de ajuda, tudo mudou mesmo. Agora consigo sorrir, consigo dormir, já não ouço vozes, já não sinto as presenças, já não tenho qualquer tipo de revolta contra as pessoas que eu conheci ao meu redor. Hoje já não tenho vontade nenhuma mesmo de suicídio e hoje eu sou feliz. Após frequentar as reuniões do centro de ajuda, a maldição foi quebrada. Antes de chegar no centro de ajuda, eu era muito perturbado. Eu sonhava mal, eu bebia, minha vida era discotecas, minha vida era copo, bebedeira. E através de muita bebedeira, muita noitada, isso trazia muita consequência na minha família. Eu batia meus filhos, agredia minha esposa e fazia muita confusão em casa. Chegava em casa, recebia o dinheiro quando eu trabalhava, recebia dinheiro, não chegava porque era só bebedeira. Eu conheci o centro de ajuda através de um folheto de um autocarro, nos autocarros da Carris. Mas antes disto, a minha esposa já tinha sido convidada para uma vizinha, só que eu não sabia que era o centro de ajuda. E de tanto problema, minha esposa foi primeiro para o centro de ajuda. Um belo dia, ela foi atendida também, foi ajudada e disseram que tinha que levar o esposo. Naquela aflição, também aquilo continuava a beber. Eu um dia disse, eu vou também, vou contigo. Aí fui. Hoje a minha vida é completamente diferente. Já não sonho mal, aqueles maus sonhos já acabaram. Eu via vultos, já não vejo vultos. Enfim. Muita coisa mudou, tenho paz, hoje sou muito feliz. Antes de entrar para o centro de ajuda, eu era uma jovem que tinha problemas no sentido em que via vultos, ouvia vozes, tinha pesadelos, não conseguia dormir, acordava sempre no meio da noite a gritar, porque sentia sempre algo a sufocar-me. Derivado a isso, foi gerando agressividade em mim. Também isso complicou problemas na minha família. A minha família praticamente era uma família destruída. Todos os dias havia discussão. Praticamente eu nem sequer tinha vontade de ir para casa. Não gostava da escola, mas também estar a ir para casa não gostava. Sempre que chegava à casa, normalmente havia sempre agressividade. Acabávamos por... O meu irmão chegou a andar à porrada com o meu pai.
O meu irmão muitas vezes também era agressivo para comigo. E então quando eu pensava que não tinha solução, foi quando eu conheci uma pessoa na área da bruxaria, em que me contou que o facto de eu ter aquelas vozes, de ver aqueles vultos, era um dom que eu tinha. Então eu acreditei nisso e cheguei ao facto de ir a casas de pessoas, ter comunicação com espíritos, que supostamente ele dizia que estavam lá, que eram de bruxedos que mandavam e tudo. E, só que lá está, isso não resolvia nada. Cada vez eu ouvia mais vozes, cada vez sofria mais. Então, em vez da situação melhorar, muito pelo contrário, piorou. E isso também gerou o facto de eu ser gótica, de me envolver nas drogas, ter o vício de tabaco, álcool, porque eu tentava sempre buscar soluções para preencher o meu vazio. Cheguei a tentar o suicídio, uma vez lembro que foi numa praia, que eu tentei, estavam com os meus amigos, então eu disfarcei que ia nadar, quando na realidade estava-me a tentar suicidar. Cheguei a tentar o suicídio mais do que uma vez. Eu conheci o centro de ajuda através da televisão. Passado uma semana, eu comecei automaticamente a deixar de ver vultos e isso gerou mudanças. Então foi aí que houve diferenças também na minha vida e hoje em dia eu estou totalmente diferente do que eu era de antes. Hoje em dia a minha família é unida, hoje em dia há paz em minha casa, coisa que não havia. Superei os vícios, já nem sequer sou tentada em relação a isso. Hoje em dia sou uma pessoa livre, não penso nem sequer em suicídio, tenho vontade de viver e agora sou uma pessoa completamente transformada e feliz e realizada. Gostaria de convidar as pessoas a vir ao centro de ajuda, porque assim como eu tive solução para o meu sofrimento, para os meus problemas, eles também irão ter solução para o sofrimento deles. Ao participar nas reuniões do centro de ajuda, a minha maldição foi quebrada. Se você está nos assistir através do iurdtv.eu, você pode deixar o seu comentário ou também nos ligar. Se está assistindo de outra localidade, outro país, daqui da Europa, é só acrescentar o prefixo 351-21-836-8008. Como fez a senhora Lourdes, ela é dos Açores, descobriu que é portadora de HIV e pensa que o mundo dela acabou. O Tiago de Loulé sofreu um acidente de automóvel e ficou incapacitado para trabalhar. Quer acabar com a sua vida para não sofrer mais. Uma coisa eu digo, colocar o fim na sua vida não é a solução, mas é você enfrentar esse problema, enfrentar essa situação, encarar de frente esse problema e se revoltar contra essa situação. A tua necessidade nesse momento não é tirar a vida, nem outra coisa qualquer que passe pela sua mente, mas é realmente se revoltar contra esse problema e participar ainda essa semana de uma das nossas reuniões. Em específico, eu diria para você participar na sexta-feira. A sexta-feira que é uma reunião específica para resolver esse seu problema. Obrigado, Ana Paula, por compartilhar conosco os nomes das pessoas que ligaram ao Amigo 24 Horas e pela informação que foi passada. Mas atenção, não basta você só saber onde está o centro de ajuda, não basta você somente ligar e pedir essa ajuda. Quando você precisa, por exemplo, de um alimento, quando você tem necessidade de algo que está faltando em casa, você sai da sua casa e vai no supermercado, é ou não é? Quando você precisa um medicamento para as dores, por exemplo, um ibuprofeno, paracetamol, essas coisas, você sai da sua casa, vai na farmácia e compra, é ou não é? Você busca. Então, se você quer a mudança de vida, você não vai alcançá-la sentado, você não vai alcançá-la dentro da sua casa. Você tem que buscar o lugar propício. Felipe, por que não dentro da minha casa? Porque você tem estado aí toda a sua vida e não tem adiantado. Diga-se de passagem que dentro da sua casa tem havido discussões, ou não é verdade? Confusões. Você tem sofrido ou sofrido calado e calada dentro da sua casa, tem carregado sozinho ou sozinha esse sofrimento aí dentro. Sai daí. Quando eu digo sai daí, não é para você largar a casa, é para você agir a sua convicção. Não fica aí acomodado, preso. Ainda hoje, procura um centro de ajuda e você verá como essa situação ela vai mudar. Vamos agora às imagens com o Ítalo apresentando as águas
da Terra Santa que vamos usar hoje no Cenáculo do Porto e em todos os centros de ajuda. Estamos aqui na porta do cenáculo para consagrar a junção das águas do descarrego contra o destruidor de família. Assim como o mal ele não consegue entrar dentro dessa porta, ainda que ele tente, mas ele não consegue. Assim também vai acontecer com a sua família. O mal, ainda que ele tente entrar, ele não vai conseguir, porque vai haver uma blindagem. Vai haver uma blindagem na sua casa. Peste nenhuma, praga nenhuma vai te assolar, porque nós consagramos, meu Deus, essas águas do descarrego. A junção de todas as águas que veio da Terra Santa, nós consagramos aqui para que haja esse descarrego contra o destruidor de sonhos que age na família, meu Deus. Aonde ele tem afetado esse homem, essa mulher, que haja, meu Deus, esse descarrego, que haja, meu Deus, essa limpeza, que esse mal venha bater em retirada e que haja paz, união, que haja uma estrutura realmente familiar. É o que nós determinamos e você está convidado a receber nessa próxima sexta-feira o descarrego contra o destruidor de sonhos que age para destruir a família. É com essas águas que vamos fazer o descarrego. O Ítalo já explicou o que tinha que ser explicado. E é hoje, sexta-feira, no Cenáculo do Porto, na nossa sede internacional da Europa, em Lisboa, em Gaia, como por exemplo, ainda há pouco estivemos com a Ana Paula e com o Etevaldo, também nós temos o nosso cenáculo ali, em todos os centros de ajuda. São mais de 120 centros de ajuda em Portugal continental e ilhas. E qualquer informação, além do site centrodeajuda.pt, a nossa central de atendimento, Amigo 24 horas. Um ano tem exatamente 52 semanas. E neste último ano, o que mudou na sua vida? Tudo mudou para melhor ou para pior? Se a sua resposta é para pior, então o Centro de Ajuda estará a promover para si 52 dias que irão restaurar a sua vida. O que precisa ser restaurado na sua vida? A família, as finanças, a saúde, o amor, a vida espiritual. De 24 de agosto a 15 de outubro. De fé, de milagres, de perseverança e de busca ao Deus vivo. Pela restauração da vida de todo aquele que crê. E ainda acontecerão as 7 noites de vigília, todas as sextas-feiras. Mais informações através da linha Amigo 24 horas, 218 368 008. Ou através do site centrodeajuda.pt. Centro de Ajuda. Acreditemos em si como ninguém. Minha vida, antes de eu chegar ao Centro de Ajuda, era uma vida completamente destruída. Problemas familiares, brigas em casa, discussões, problemas financeiros a nível familiar, em que eu também estava incluído neles. Na altura que eu cheguei ao Centro de Ajuda, essa dívida já ia em cerca de 450 mil euros. Era uma pessoa que era de difícil relacionamento, não conseguia falar com outras pessoas, mesmo se fosse à procura de trabalho tinha medo de falar, era bastante tímido. Além disso, eu tinha muitas perturbações, não conseguia dormir de noite, eu estava a dormir de noite, ouvia coisas a falarem para mim, cheguei a acordar também durante a noite no parapeito da janela sem saber como é que lá tinha ido parar, com a janela aberta. Tive também uma tentativa de suicídio, estava de férias, estava na praia e foi uma altura que os meus pais se chatearam e estavam para se separar mesmo de vez. Eu saí de casa, na altura estava de moto, agarrei na moto, fui para a praia, andei para dentro de água para me tentar afogar a mim próprio.
E também tinha a minha vida sentimental a mesma coisa, também completamente destruída. Eu sempre fazia tudo para que as coisas dessem certo, mas havia sempre algo entre mim e a outra pessoa que nunca, ou seja, que não dava certo. O pior momento da minha vida foi uma vez eu chegar à casa do trabalho e supostamente a minha mãe já devia estar em casa. E eu não ouvi barulho, achei aquilo estranho. Então procurei, chamei por ela e procurei nas divisões todas. Quando cheguei à casa de banho, ela estava lá porque tinha-se também tentado suicidar. Eu senti naquela altura quando eu a encontrei, para mim foi como o meu mundo estivesse desabado. Eu senti que, como já não havia mais jeito para ela ter feito aquilo, também já não havia mais jeito na mim. E aquele desejo de voltar a suicídio, essas coisas voltaram tudo também ao de cima. E a partir daí também a minha vida começou a piorar. Eu comecei a deixar de conseguir trabalhar em condições, só tinha aquele pensamento, não vai dar certo, e foi assim. Conheci o centro de ajuda na altura, depois desses problemas todos, eu comecei a trabalhar num sítio com uma pessoa que já conhecia há bastante tempo. E essa pessoa era frequentadora do centro de ajuda e tinha acabado de abrir um negócio. Tempo depois eu disse, olha, já que ele fala tanto e que diz que aquilo que é tão bom, olha, vou experimentar, não tenho mais nenhuma saída e vou lá. E foi assim que eu cheguei ao centro de ajuda. Eu entrei no centro de ajuda quando até começou a Fogueira Santa. Nessa altura já estava desempregado novamente, trabalhava com peças de automóveis, não conseguia vender nada, não tinha vendas, não tinha nada. Eu sacrifiquei, nesse mesmo mês em que eu fiz o sacrifício, um mês depois, só no mês eu recuperei todo o valor que fiz desse sacrifício. E daí para a frente a vida financeira foi sempre a aumentar. Essa dívida familiar que eu tinha de 450 mil euros, hoje em dia já tenho 330 mil euros dessa dívida paga. Eu tinha bastantes bens, terrenos, casas que não conseguia vender. Eu consegui vender pelo valor que eu queria, não pelo valor que as pessoas ofereciam, mas pelo valor que eu queria, está vendido. Minha mãe, por exemplo, ela estava com uma depressão profunda há 5 anos de baixa, que não trabalhava, ela começou a trabalhar. Eu estou liberto, não tenho mais perturbações, não tenho mais nada, tenho uma vida tranquila, de paz, sou feliz. A nível familiar, a minha vida também está muito melhor, eu consigo estar com os meus pais, consigo ter uma conversa decente com eles, consigo almoçar à mesa, coisa que não acontecia. A minha vida sentimental está completamente mudada, como é lógico, não tenho essas confusões que eu tinha com as pessoas que anteriores desapareceram. Hoje em dia já estou a conhecer uma pessoa e logo aí as coisas são completamente diferentes porque começam de uma maneira completamente diferente, não há explicação possível para isso. Hoje sou feliz e realizado, a 100% a todos os níveis. Se esta pessoa reconstruiu a sua vida, saiu das ruínas para o sucesso, você também pode sair dessa situação que tem arruinado talvez toda a sua vida, ou uma área, 2 áreas, 3 áreas da sua vida. Há pessoas que estão bem de saúde, mas mal economicamente. Há pessoas que estão bem economicamente, mas arruinadas no que se refere ao casamento, à família. Há algo na sua vida, há uma área da sua vida que está arruinada. Então, neste domingo, nós vamos sair das ruínas para o sucesso. Nós vamos agora para Famalicão, onde o Marcelo já está preparado com a sua convidada, a senhora Conceição. Ela que vai compartilhar conosco o seu caso verídico. Bom dia, Marcelo. Olá, muito bom dia. Nós estamos aqui com a senhora Conceição e ela vai nos falar como era a sua vida antes de chegar ao centro de ajuda. Como era a vida da senhora antes de chegar no centro de ajuda? Então, a minha vida antes de entrar no centro de ajuda, eu era uma pessoa muito nervosa, tinha depressão, tinha ansiedade. Durante a noite eu não dormia, o médico diagnosticou mesmo ansiedade, que eu fazia tratamento para isso, porque a minha companhia durante a noite era o cigarro à janela, porque eu não conseguia dormir, eu tinha mesmo medo da noite, porque eu não sufocava. Primeiro que o sol nascesse, para mim era um tormento. Quer dizer, a senhora tinha uma depressão assim muito profunda e a única forma da senhora então se aliviar dessa depressão era fumando? Era fumando. Eu fumava e chorava porque eu ia para a janela e aquela solidão, aquilo não se passava nada na rua e aquilo atormentava imenso. E depois os meus filhos a dormir em casa, toda a gente a dormir e eu sentia-me sozinha, tinha muito medo. E como que a senhora conheceu então o trabalho do centro de ajuda? Então foi numa das noites que eu não conseguia dormir, fui ver televisão, estava a fazer zapping e parou no canal da televisão e eu estava a ouvir lá os pastores, estava a ouvir testemunhos e gostei do que vi, fiquei, prendeu-me, aquilo chamou-me a atenção. No dia seguinte voltei a ir ver porque eu já estava a gostar
assustar, aquilo estava mesmo a chamar-me a atenção, a dizer-me, olha, calma que não és a única, calma que isto tem solução. E o que a senhora fez, então, ao chegar no centro de ajuda, para vencer esse problema que atormentava a senhora durante muito tempo? Então eu vim ao centro de ajuda, fui muito bem recebida, fui orientada pelo pastor a fazer as correntes, comecei a fazer as correntes, a fazer tudo o que o pastor me mandava e comecei-me a libertar aos poucos e hoje sinto que estou mais calma, que não tem nada a ver com a Conceição que era no passado. Como é a Conceição hoje? Há uma Conceição hoje mais tranquila ou continua nervosa? Como é a Conceição hoje? Não, hoje é uma Conceição mais tranquila, já pensa antes de reagir, já não descontrolo porque penso e vejo, não, calma, não vale a pena descontrolar porque, aprendi mesmo a controlar-me. Dorme bem e o vício? Não, o tabaco é que foi logo na primeira semana eu larguei o tabaco, nunca mais tabaco, e dormir, às vezes perco a hora. Hoje dorme até demais. Dorme até demais, exatamente. E qual conselho, Conceição, que você dá para essa pessoa que está nos assistindo agora, que de repente está passando o mesmo problema que um dia você passou? Então, é assim, façam como eu fiz, procurem um centro de ajuda mais próximo e assim, para mim não houve solução, para vocês também há, de certeza. Então, procurem centros de ajuda que não é impossível. E caso você deseje a nossa ajuda, nós estaremos aqui em Famalicão, na Rua Amélia Recolasso, número 300, para ajudar você que de repente está a passar um problema semelhante ao da senhora Conceição, ou de repente um outro tipo de problema, mas você crê que há uma solução para si. É caso para dizer, Marcelo, que não é para quem quer, não é para quem pode, e sim para quem crê. O milagre, a reconstrução, o sucesso na vida, repito, não é para quem quer, porque muitos querem e não alcançam. Não é para quem pode, porque há pessoas que têm todas as condições para serem felizes e não são. É para quem crê. Crê que o autor da vida pode tirar você das ruínas para o sucesso, reconstruindo toda a sua vida. Eu quero reconstruir a minha saúde. Eu quero reconstruir a minha família, eu quero reconstruir a minha economia, eu quero reconstruir a minha autoestima, eu quero reconstruir o meu casamento, eu quero reconstruir os meus estudos. Domingo, 7h30 da manhã, como também às 9h30 da manhã. E atenção que eu tenho falado isso nos meus programas. Você que tem um familiar que está preso a algum vício, que está preso, amarrado a algum problema, traga essa pessoa. Ou pelo menos, traga uma camisa dela, uma blusa e dê um nó. Dê um nó nessa camisa, nessa t-shirt, nessa camisa interior, nessa blusa. Dê um nó. Ele não está preso, ele não está amarrado. Dê um nó na camisa dele. Dê um nó na camisa dela e traga domingo, na hora da reunião, na hora desse clamor forte para sair das ruínas para o sucesso, nós vamos desamarrar essa camisa, essa t-shirt, esse familiar que está preso a ruínas, ele vai sair dessa prisão, ele vai sair dessa amarração para uma nova vida. Domingo, 7h30 da manhã, como também às 9h30 da manhã, no Cenáculo do Porto, na Rua Egas Muniz, número 485, esquina com a Rua Serpa Pinto, em frente ao quartel militar da Constituição.